Boa tarde, meus irmãos. Vamos silenciar os nossos pensamentos, entrar em contato com a espiritualidade boa e amiga que se faz presente nesse momento. E vamos fazer a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem os tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Vamos receber nosso amigo Vaguinho para mais uma palestra. Boa tarde a todos e a todas. Estou meio afônico, meio rouco, mas vim aqui, como sempre, com todo prazer, com toda a emoção, fazer mais uma palestra, bater mais um papo com vocês, porque eu gosto mais dessa coisa do trocar ideias, né? A gente está aqui sempre para trocar ideias, para conversar, para divulgar a doutrina espírita, que é essa doutrina tão consoladora, tão maravilhosa, que vem desde 1857 nos revelando muitas coisas que estavam encobertas pelos pensamentos tradicionais. E hoje eu vim falar sobre um tema que é um tema muito interessante, que envolve reforma íntima, que envolve a causa da dor, do destino, né? A existência do ser, como dizia o Leon Denis. Então nós vamos falar sobre tudo isso, que fala também sobre a obsessão, porque, lógico, toda dor vem acompanhada de uma influenciação. A gente sabe que as influências em nossas vidas, elas são muito evidentes. Não existe nada que aconteça que a gente não esteja realmente acompanhado de influenciações, de pensamentos, sejam pensamentos de pessoas que estão aqui na Terra, como pessoas que estão no plano espiritual, na outra dimensão. Então, nós temos sempre essa conexão direta com o plano espiritual. Então, nós estamos sempre sujeitos às influências, principalmente quando nós permitimos que essas influências aconteçam. Mas as influências podem ser boas, podem ser ruins, podem ser normais, comuns. Então, para isso, Kardec definiu lá no Livro dos Espíritos, e principalmente depois no desdobramento com o Livro dos Médiuns, que nós temos 3 tipos de obsessão, que é a obsessão simples, a fascinação e a subjugação, né? Na obsessão simples, nós sabemos, a obsessão simples é essa influência que a gente sente, aquele pensamentozinho que a gente tem, que nem sabe por que está pensando aquilo, e quando a gente vai descobrir, é exatamente a influência que a gente sente no dia a dia, e termina fazendo coisas que a gente não gostaria de fazer, ou dizendo coisas que a gente não gostaria de dizer, sendo inconveniente, por exemplo, né? Contando uma história de alguém quando a gente não deveria contar. Então são essas influenciaçõezinhas que terminam acontecendo na nossa vida, que é uma obsessão simples, coisa do cotidiano. Tem a fascinação. Na fascinação, nós temos exatamente uma influência maior dos espíritos em nossas vidas, e é aquela pessoa que acha que, por exemplo, nos dias de hoje, por exemplo, né, nós estamos passando por uma fase de política, né? Então muita gente está defendendo a ferro e fogo certos posicionamentos e achando que está fazendo a melhor coisa do mundo, e na verdade não está fazendo a melhor coisa do mundo. Muitas vezes a gente está defendendo uma ideia ou um posicionamento que não é um posicionamento lá tão bom e que termina sendo uma influenciação baseada nessa fascinação. A gente se fascina, se apaixona por um assunto, acha que aquilo é tudo na nossa vida e, afinal de contas, é só um momento. É o momento da eleição, depois nós vamos ter os eleitos e aí todo mundo se esquece. O danado vai ser para reconstruir as amizades, né? Que esse é o grande problema, porque a gente termina se contrapondo, entrando em atrito com pessoas que a gente ama, que a gente gosta, que a gente tem verdadeira amizade, mas aí por conta de posicionamentos políticos a gente termina perdendo essa amizade, jogando na lata do lixo,
discutindo, sendo indelicado. Essa indelicadeza, essa paixão é mais ou menos uma fascinação. Depois nós temos exatamente a subjugação. A subjugação, ela é muito mais grave. É quando o espírito ele toma conta realmente da sua mente. Aí você diz, Wagner, é só com desencarnado, só com quem está do lado de lá? Não, com quem está aqui também. É aquele pai rígido demais, que faz o filho assumir coisas que ele não quer, fazer a medicina que ele nunca gostou na vida. Aí ele faz medicina, vai ser um médico relapso, mas aí ele obedece porque o pai exerce um poder de convencimento nele, que ele faz uma coisa que ele não quer fazer. Isso é uma subjugação também, tá certo? Muitas vezes um marido que é impositor, um marido bravo, daquele marido, né? Ou uma mulher também do mesmo jeito, né? Só somos maridos que são bravos. Então, no mundo espiritual nós temos também os nossos desafetos, por assim dizer, e que termina tomando conta da nossa vida muitas vezes quando nós temos essa subjugação. Mas, gente, a verdade é que é exatamente esse o ponto que nós vamos entrar. É exatamente nesse ponto que nós vamos falar do tema de hoje, que é exatamente o preço da invigilância. Gente, vocês acreditam mesmo que nós somos influenciados sem querer? Não é a nossa vontade, ou nós não estamos dando espaço, dando uma chance para que os obsessores cheguem em nossas vidas? Será que nós temos um firme propósito tão forte, capaz de nos afastar, se nós quisermos? Ou qualquer espírito, qualquer pessoa, qualquer ser pode influenciar em nossas vidas? Pode ter certeza que a resposta é só se a gente quiser. Muitas vezes me perguntam assim, Wagner, existe aquela coisa que o povo diz por aí, macumba, trabalho feito? Porque, olha, olhou um espírita, né? Um espírita vai passando, a primeira coisa que se pergunta ao espírita é assim, vem cá, eu estou com alguém do meu lado, a primeira coisa que se pergunta é essa, tem algum irmãozinho do meu lado? Eu chamo o coitado de irmão, um irmãozinho do meu lado, tem alguém aqui me influenciando? Olha, eu não sei não. Mas você não é espírita? Sim, eu sou espírita, mas não sou médium vidente, então não tem como enxergar um irmãozinho do seu lado. E esse negócio de trabalho feito, né? Trabalho que é feito pra gente e tal. Eu digo, olha, o trabalho que é feito, se ele for honesto, é uma beleza. Mas esse trabalho feito a que você se refere, é um trabalho que a gente tem que analisar muito bem, né? Tudo na vida, minha gente, olha, nós somos feitos de pensamento. O pensamento é tudo, o pensamento materializa tudo. O pensamento, ele gera todos os processos na nossa vida. Por exemplo, a saúde ou a doença é por conta do teu pensamento. Você plasma aquilo. Na medida em que você pensa naquilo, você termina atingindo o teu perispírito, que é o teu corpo espiritual, o MOB, o modelo organizador biológico, que consequentemente transmite todas aquelas impressões para o corpo, que é o que ele modelou. Então, imediatamente, se você pensa em doença, você vai adquirir determinada doença. Se você pensa em saúde, se você pensa em coisas boas, são coisas boas que vão acontecer para você. Da mesma forma que essa influência que a gente pergunta tanto, olha, esse trabalho feito. Eu digo, olha, o trabalho feito pode pegar, pode sim. Se você estiver no mesmo nível vibracional que aquelas pessoas que estão te enviando um pensamento maléfico, se você entra na sintonia dessas pessoas, naturalmente que você vai absorver essa sintonia. Sintonia, gente. Tudo no mundo é sintonia. Nós somos feitos de energia. Aqui entre nós existem vários espíritos. Espíritos que estão influenciando para o bem e espíritos que estão influenciando para o mal. E muitas vezes a gente fica se questionando, meu Deus, olha, eu tenho medo de ir na casa espírita. Eu já vi muita gente dizer isso também. Eu tenho medo de ir na casa espírita com medo de ver espíritos. Eu digo, eu acho que no lugar menos provável para você ver um espírito é na casa espírita. Porque lá está tudo sob controle.
Aqui a gente tem controle de tudo, da mente, a gente tem os benfeitores espirituais, os mentores da casa. São espíritos que estão aqui exatamente para evitar qualquer coisa fora do propósito. Aqui tudo é controlado, então o lugar que menos você vai ver espírito é aqui. Agora espírito tem aonde? Em todo canto. Em todo canto. Mas aí vem aquela história, né? Ou aquele conceito do grande filósofo espírita Leon Denis. O problema do ser, do destino e da dor. E muitas pessoas dizem assim, Wagner, mas a gente sente tantas coisas, Wagner. Nós sentimos no nosso dia a dia influências, pessoas falando com a gente. Nós sentimos as dores físicas do corpo. E as pessoas misturam tudo e muitas vezes colocam o karma nisso. E a primeira coisa que a pessoa diz, não, o teu karma... E aí espírito é danado para dizer isso, né? Olha, teu karma é tal. Isso aí faz parte do seu karma. Você precisa resgatar. Você precisa isso, precisa daquilo. Sem definir direito o que é essa dor. Leon Denis definiu que nós temos 3 tipos de dores, a saber, gente. Que é a dor da evolução, a dor da expiação e a dor do auxílio. A dor da evolução, para que a gente bem entenda, é o que a gente chama de dor básica. A dor básica é a dor que vem com o pacote corpo. Que é o seguinte, sentir fome. Dá dor, não dá? É a dor da fome. Dá para evitar isso? Não. A gente, sabiamente, Deus nos fez com um corpo físico exatamente para sentir a necessidade de se alimentar, de trabalhar, fazer um esforço para conseguir ganhar dinheiro, para comprar comida e se alimentar. Na época primitiva, você precisava correr atrás dos bichos para matar e comer, ou então subir numa árvore para catar as frutas. Você precisava trabalhar. Em sã consciência, eu acho que quase nenhum espírito encarnado gosta de trabalhar. Ele diz assim, não, trabalho porque quero, porque preciso trabalhar, mas não porque quero. Eu não gosto de trabalhar. A maioria das pessoas não gosta, 99% das pessoas não gosta de trabalhar. Mas isso foi imposto. É preciso trabalho, você precisa trabalhar. E aí você tem outra dor, que é a dor do ter que se esforçar. Você tem que contrariar a sua natureza básica, que é a indolência. É ficar na boa. Porque os espíritos foram feitos para brilhar, mas aí precisam aprender a trabalhar. Para aprender a trabalhar, eles entram no corpo físico e é preciso se esforçar. Aí tem a outra dor da evolução, que é poder ter que trabalhar. Tem várias outras dores da evolução, mas aí vem as dores da expiação. Quais são as dores da expiação? Bom, minha gente, essa dor da expiação é aonde não cabe o destino. Não cabe o destino na dor da expiação, porque a expiação é tudo aquele que a gente escolhe para ter a dor. Por exemplo, camarada que bebe, chega num ponto que tem a cirrose hepática. Ele está tendo a dor porque ele escolheu ou porque foi um destino? Escolheu, né? Ele escolheu ter a dor. O remorso de ter atropelado alguém ou ter matado alguém porque você estava embriagado. Essa dor do remorso, você escolheu ou você recebeu porque foi um destino? Você escolheu, você foi atrás, né? Você foi atrás dessa dor. Então, na realidade, nós temos a dor da evolução, que é uma dor que já vem com um pacote básico. Nós temos a dor da expiação. E nós temos a dor exatamente do auxílio. E muita gente se questiona assim, mas rapaz, dor do auxílio, quem danado quer ter dor do auxílio, né? Quem danado quer ter essa dor? Que é exatamente a dor, exatamente das provas que você escolhe lá no plano espiritual. Você diz assim, eu quero vir com um defeito físico, porque eu era muito vaidoso na vida passada. Então, se eu vier sem defeito nenhum, sem problema nenhum, eu vou correr um risco muito grande de repetir a vaidade na minha vida. Então, eu quero uma prova. Eu quero uma coisa que me dê uma certa dor emocional,
de ter, sei lá, no rosto das pessoas a visão do preconceito contra mim, né? Eu, para poder suportar a questão, ou então vencer a questão do racismo, eu quero vir de cor, ou eu quero vir em tal raça, porque eu quero passar por isso, porque antes, em vidas passadas, eu escolhi humilhar as pessoas, criar problemas para as pessoas. Então, na realidade, as dores, elas têm essas 3 categorias. 2 que são determinadas por você, primeiro, e pela condição de ser encarnada. E a do meio que não tem nada a ver com destino, que tem a ver com a escolha. É exatamente nesse ponto onde nós vamos entrar nessa questão da invigilância. O preço que você paga por ser uma pessoa invigilante. E o que é ser, gente, invigilante, né? O que é não tomar conta de si? Muitas vezes a gente acha que tem que ser uma coisa assim extremamente grave, essa questão da invigilância. E diz assim, não, eu para não ser nunca invigilante, eu não posso nem matar ninguém, tomar conta da minha vida, né? Não beber, não fumar, não fazer isso, não fazer aquilo outro. E esquece das coisas mais simples do mundo. Por exemplo, a maledicência é invigilância. Você ficar falando mal das outras pessoas, julgando as pessoas por isso ou por aquilo, tendo inveja das pessoas e criando certas situações. Muitas vezes a gente vê essa invigilância acontecendo, gente, no meio da gente. Muitas vezes as pessoas que deveriam estar para acolher pessoas, isso dentro do meio espírita, elas estão estimulando a discórdia dentro do ambiente. Isso é muito perigoso, gente. Isso é muito perigoso. Dentro de casa, a gente vê essa invigilância o tempo todo. Observe essa invigilância. A gente acha que teve um filho, a gente precisa preservar ele do mundo, ao invés de colocar ele para batalhar junto com o mundo e para ter contato com a realidade do dia a dia, para ver que o mundo não é um lugar fácil, que ele precisa aprender, ele precisa tolerar, ele precisa ser educado com as pessoas. Aí a gente faz o seguinte, ao invés de ser vigilante, para não passar essa dor da expiação, sabe o que a gente faz? A gente coloca os nossos filhos numa redoma e diz assim, não, ele nasceu cristal, então esse menino já é um espírito evoluído, vamos deixar esse menino, né? Deixa ele fazer o que ele quiser. O meu menino lá em casa é o seguinte, minha filha, meu menino lá em casa, ele pode ser cristal, índigo, pode ser o que ele quiser, mas quando dá 6 horas da manhã, ele precisa se acordar para ir para a escola. Se eu não forçar ele para ele fazer isso, ele não vai. E no futuro, eu serei cobrado por conta dessa minha invigilância. É o preço que eu vou pagar. Eu vou pegar uma pessoa que vai ser egoísta, egocêntrico, ele vai achar que é o centro do universo, ele vai achar que tudo na vida é para ele, que tudo foi colocado no mundo para que ele pegasse. Ele não vai respeitar as pessoas, ele não vai se educar. Quer dizer, eu vou criar um inútil. Quando a minha programação espiritual foi receber esse espírito no meu seio familiar, dentro da minha família, para cuidar dessa criatura, para educá-lo. Eu me recordo agora de um exemplo que foi dado, me parece que foi por Rossandro Kinsley. Ele disse o seguinte, que uma vez, conversando com a mãe, disse que a mãe olhou para o filho dela, né, com 4 anos de idade, o menino estava assistindo aqueles programas do Faustão, por exemplo, né, vamos citar o Faustão, né, aqueles programas de dança. E o menino bem pequenininho, que isso rola desde os anos 90, né, começo dos anos 90, aquelas aulas de dança e tal, aquelas disputas de dança na televisão. E aí o Rossandro disse que a criança começou a assistir a disputa na televisão, aí a criança olhou para a televisão e disse assim, essa moça não vai ganhar porque ela não rebolhou. A mãe olhou para o menino assim e disse,
Quem és tu, criatura, né? Quem é essa figura que está aqui na minha frente? Vê, uma criança de 4 anos nota, e o pior, a pessoa que estava lá se apresentando para disputar lá o concurso de dança não ganhou mesmo. Passaram-se os anos. Aí, ela, o filho dela, né? Ela, porque aí o menino virou ela. O menino se transformou, virou um transformista. E foi embora para a Suíça, morar na Suíça. E a mãe, muito preocupada, num dos telefonemas, perguntou ao menino, disse: meu filho, veja, eu lhe eduquei na doutrina espírita. E eu fui muito rígida com você. Eu fiz errado. Aí, o rapaz, que tinha virado uma moça, disse: mamãe, se não fosse pela senhora, eu matava um por dia. Se não fosse a doutrina espírita a me ensinar, a me educar, a eu não fazer o mal, todos os dias eu fazia um mal feito na minha vida. Porque eu sou um desses espíritos que está em processo de aprendizado. Então a senhora me educou muito bem, me colocou. Quer dizer, a gente não pode deixar as nossas crianças, gente. Eu não estou dizendo aqui porque ele se transformou em uma mulher, não é isso não. Eu estou falando o seguinte, eu estou falando da personalidade da criatura, do caráter dele que estava impresso nas encarnações, após encarnações, esse indivíduo vindo e fazendo mal, e matando pessoas e tal. Quando ele veio para essa senhora, ela botou ele nos eixos, não deixou os maus pendores se revelarem. Começou logo a perceber a diferença dele para as outras crianças, a teimosia, a irritabilidade, o nervosismo. Disse: eu preciso tomar conta desse menino. E ela fez muito bem, educou na doutrina espírita, dentro do Evangelho do Cristo, ensinando o que era causa e efeito, ensinando tudo isso. Então ela foi vigilante, ela tomou conta daquela criança. E a criança se transformou num adulto de bem. Estava trabalhando na Suíça, numa boa, fazendo o trabalho dela lá como estilista. Então, quer dizer, se transformou numa pessoa de bem, porque não importa sexo, não importa a opção sexual de ninguém. As pessoas precisam ser de bem, ter a moral elevada, ou tentar sempre buscar essa moral. Esse é que é o grande objetivo, o grande propósito da doutrina espírita, é elevar o nosso padrão moral, para que nós depois não tenhamos o arrependimento de termos sido invigilantes. A invigilância, ela está em tudo, gente. Está no nosso dia a dia, nas pequenas coisas. Outro dia eu vinha de carro, fui deixar o meu filho no Diocesano, que ele estuda no Diocesano. Eu subi pela uma rua de trás, e como tem muito carro na fila, eu geralmente parava na frente de uma garagem, de um prédio. Meus amigos, um dia saiu um senhor com um carro, botou o carro exatamente na porta do meu carro, desceu do carro, me esculhambou, mas olha, ele só não me chamou de arroz doce, o resto. Mas ele disse tanta coisa. Eu, como estou o tempo todo tomando uma conta danada para não chamar um palavrão, porque a vontade foi essa. A vontade foi essa, a gente tem que dizer qual é a vontade que a gente tem. Então, me vigiei na hora, me controlei. Aí eu olhei para ele, porque eu estava errado mesmo. Eu estava na frente da garagem dele. Ele foi exagerado? Foi. Mas eu estava errado. Eu estava parado na frente da garagem dele para deixar o meu filho. Eu não dei desculpa nenhuma, saí do carro, ele achou que eu ia brigar com ele. Aí eu olhei para ele e disse: meu senhor, me perdoe. Me perdoe, me desculpe, eu não vou fazer isso nunca mais, não vou repetir isso. O senhor perdoe essa criatura aqui que está falhando com o senhor. O senhor me perdoe. Ele olhou para mim, na hora ele fez assim, entrou no carro, eu também entrei no meu, fui embora. Quando foi um outro dia que eu fui deixar o meu lá no colégio novamente, não parei mais na porta da garagem, né, para não levar de novo a esculhambação. E aí, quando eu ia sair no carro, ver aquela
aquela pessoa assim do lado. Você nota, né, quando vê uma pessoa assim do lado da porta do seu carro? Eu vi a pessoa se aproximando. Quando eu vi, era o senhor. Eu disse, pronto, agora eu vou levar as tapas que eu não levei naquele dia, eu vou levar agora. E eu sou pequeno, né? Pequeno, estranho, esquisito, desse tamanho. Eu ia levar pouca tapa. Eu digo, pronto, agora danou-se. Aí eu olhei assim, chega a esperar o bufete, né? Eu digo, vou levar aquele tapa-olho do tamanho do mundo. Esperei. Aí ele chegou perto de mim e disse, posso falar com você? Eu digo, pode, meu senhor. Foi o que houve? Eu não parei não. De novo ele disse, não, parou não. Eu vim aqui lhe dar os parabéns. Eu digo, por quê? Ele disse, olha, eu fiquei impressionado com a sua abordagem comigo naquele dia, porque eu estava nervoso. Olha, eu queria também lhe pedir desculpa. Eu estava saindo para levar, eu já várias vezes tinha presenciado, não você, mas outros, parando no mesmo local da garagem, e eu sempre imaginava assim, no dia que eu tiver uma emergência, eu vou esquentar com esse povo que está parando aí na frente. E eu estava com emergência, moço. Eu estava com a minha filha doente dentro do carro, e eu precisava levar ela urgentemente no hospital para ser atendida. E o senhor estava exatamente na frente, me pedindo de sair. Então, além de ter toda a fila que fica sempre aqui na porta do meu prédio, ainda tinha o senhor na frente. Eu digo, o senhor me perdoe novamente? Ele disse, não, eu estou lhe pedindo perdão, porque a sua atitude mudou a minha atitude. E eu acho que todos os cidadãos de bem deveriam fazer da mesma forma. Eu fiquei olhando para ele, eu digo, ele não sabe os palavrões que estava preparado para ele na minha boca. Porque estava, a gente, quando não é vigilante, o que é que a gente faz? Imediatamente a gente reage, mesmo a gente não tendo nenhuma razão no caso. Mas a gente quer ser a última bolacha do pacote. A bala que mata o Kennedy, né? A gente quer ser importante. A gente quer ter razão mais do que todo mundo. A gente quer ser melhor. A gente quer ser, sei lá, o centro do universo, das razões. Nós somos assim por natureza. A gente não suporta nada. Vocês não notaram, não? Que a gente suporta muito pouca coisa. Olha, é muito pouca coisa que a gente suporta. Mas nós temos essa ambivalência dentro de nós. Ambivalência que foi defendida por Sigmund Freud. O que é ambivalência? Nós somos ao mesmo tempo seres bons e maus. Maus, que eu digo, não são seres maus, aquele mal do demônio, não. Nós somos seres equivocados. Nós agimos pela emoção, não utilizamos a razão para ver as coisas da forma como elas devem ser. Nós toleramos muito pouco a falha dos outros e não observamos que temos falhas terríveis também. Nós não sentimos que devemos melhorar. Nós sentimos que devemos curtir só a vida e acabou-se. Deixa a vida me levar, vida leva eu, segundo Zeca Pagodinho, aquele grande filósofo. Vida leva eu, pode te levar para o buraco, pode te levar para uma situação muito ruim, pode te levar para a cadeia, por exemplo. Porque numa hora impensada, como essa que eu terminei de citar para vocês, de exemplificar, que aconteceu comigo, esse rapaz podia ter tirado o revólver e ter me matado, se ele tivesse armado. Eu poderia ter feito o mesmo se tivesse armado. Então você veja, 2 cidadãos de bem, com bons propósitos, mas com sentido do bem e do mal inseridos no mesmo ser. O que é que a gente deve fazer? A gente deve vencer o ser do mal. Vencer esses maus pendores. O que é que diferencia o espírita? É exatamente o esforço que ele faz para vencer as más inclinações, as coisas ruins. Eu já contei aqui para vocês, até algumas pessoas devem lembrar, de uma história de um espírito que na hora do sono, ele se desdobrou e foi para uma palestra no plano espiritual. Chegando no plano espiritual, a palestra era do Dr. Bezerra de Menezes. E Dr. Bezerra de Menezes explicava as virtudes do ser humano. A humildade, a compaixão,
vencer o orgulho, o egoísmo, vencer a maledicência, a inveja. E aí, quando o doutor Bezerra terminou, o cara estava arrasado, né? Ele olhou assim e disse: meu Deus, eu sou dirigente de casa espírita, palestrante espírita, eu vou lá me aproximar. Se aproximou do doutor Bezerra, disse: doutor Bezerra, eu poderia me aproximar? Ele disse: por favor, meu amigo, esteja à vontade. Doutor Bezerra, muito simpaticamente, atendeu ele. Ele olhou para o doutor Bezerra e disse: doutor, olhe, eu estou me sentindo péssimo, porque eu sou um espírita porcaria. Que espírita terrível eu sou. Porque, olha, eu não venci, olha, eu sou orgulhoso, porque eu me sinto o maioral, porque falo em público, porque eu tenho o dom da palavra. Então eu acho todo mundo assim, menos inteligente do que eu. Eu, quando vou fazer a campanha do quilo e depois vou distribuir os alimentos, eu olho o outro como se fossem os coitadinhos, ao invés de olhar como se fossem os meus pares, iguais a mim. Eu ainda tenho inveja, e ainda me sinto o máximo, porque aplico passes, e sou um excelente médium passista. Doutor Bezerra olhou para ele e disse assim: meu filho, estamos em parelha nisso, como dizem aqui, né? Estamos em parelha. Por quê? Ele disse: eu sou do mesmo jeito. Só que eu, ao ver isso, eu corro disso. É o que você faz. Eu sou do mesmo jeito, eu tenho o mesmo instinto. Só que eu me afasto disso o máximo que eu posso. O espírito é assim. O espírita sabe que tem todos esses defeitos. E todos os dias se torna vigilante para não repetir essas falhas. Aí você veja, tudo isso foi um preâmbulo. Veja que preâmbulo longo esse meu. Que introdução longa. Então vamos olhar aqui, ó. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. De Mateus. Então a gente precisa orar e vigiar, mas a gente não pode só apresentar os problemas, a gente precisa também dar as soluções para esses problemas. Como é que a gente soluciona o problema da vigilância? Se transformando, não é isso? A gente não precisa se transformar, a gente não precisa melhorar o nosso padrão vibratório, as nossas emoções, começa a transmitir coisas boas, positivas. Então, vem aí exatamente a reforma íntima. O que é a reforma íntima, né? Então podemos iniciá-la através do autoconhecimento, e isso é feito fazendo uma autodistinção. Eu tenho que me distinguir. Eu preciso saber o que é comportamento e sentimento, que são duas coisas diferentes. Antes, porém, eu vou fazer algumas perguntas a vocês. Nós somos pessoas escada, corda ou serrote? Escada, corda ou serrote? Quem é escada aqui? Levanta a mão, por favor. Pode levantar a mão. Quem acha que é escada? Quem acha que é escada? Vamos lá. Quem acha que é corda? Corda. Eu não vou dizer o que é não a vocês, eu só vou dizer depois, é a surpresa. Não é assim não, não é assim não, meu amigo. Corda, escada ou serrote? Serrote, corda. Serrote. Quem é serrote? Escada. Vamos definir. Veja, isso é uma definição conceitual. Cada um pode interpretar da forma como quer interpretar. Eu vou interpretar para que vocês entendam o que é que significa cada coisa dessa. Uma pessoa que é escada. Não, vamos começar pela corda. A corda, um cidadão corda é aquele que não faz o bem, também não faz o mal. Ou não faz o mal, mas também não faz o bem. Esse é o famoso Murilo. É o cara que fica em cima do muro. Se você perguntar a ele, qual é o teu partido? Ele diz, eu não digo, não me posiciono, não me pergunte.
Qual tua religião? Só eu sei. Fazer o bem, ele faz relativo. Tudo dele é relativo. Ele não entra jamais no absoluto. Então ele não faz o bem, também não faz o mal. Segundo Dante Alighieri, o lugar mais terrível do inferno, se a gente for imaginar o inferno, está para os omissos, os que não fazem nada, nem faz bem, nem faz mal, nem cria situações difíceis, mas também não cria situações benéficas e favoráveis para ninguém. Então ele é o cidadão corda, é aquele cara que sempre procura se estabilizar, mas chega num momento em que ele vê que não fez nada, fica frustrado, entra em depressão. Porque ele não fez nada de significativo na vida dele. Ele olha para um lado, olha para o outro e diz, meu Deus, para que o programa é isso? Quando ele chega no plano espiritual, que ele desencarna, que ele chega lá, os espíritos dizem, mas rapaz, 70 anos sem fazer nada. Estás doido. Aí ele fala, fez o mal. Mas ele faz no filme, mas também não fez o bem, meu filho. Quer dizer, você passou uma encarnação inteirinha se anulando, com medo de tudo. Você precisa, você tem a noção do que deve fazer. Aí depois tem o indivíduo que é serrote. Eu estou indo assim do meio para trás e depois para frente. Quem é o indivíduo serrote? É aquele que faz o bem, que é exatamente a questão da ambiguidade, aí faz o mal. Ele faz a campanha do quilo, na outra semana ele enche a cara de cachaça e bate no carro. Vem para casa espina e toma o passe. Quando sai ali fora, briga com o vizinho porque parou na garagem do vizinho. Vem, desceu. Ele visita doentes. Subiu. Mas se aparecer um doente na casa dele, ele é tão imprestável que não leva a pessoa no hospital. Caiu. Então ele é um cidadão serrote. Ele nem está para o céu, nem está para a terra, mas também vai de um extremo a outro. Ele faz o bem e o mal. A maioria das pessoas são assim. A maioria das pessoas vivem essa ambivalência, essa situação dúbia, né? Eu estou de um lado e estou do outro ao mesmo tempo. Mas aí tem o cidadão que é exatamente o perfil do espírita. Chico Xavier, um dia perguntaram a Chico, Chico, como você se define? Ele disse, uma lesma. Mas Chico, você é um cidadão tão de bem, uma pessoa tão evoluída, uma lesma. Ele disse, eu vou andando bem devagarinho, mas sempre para frente, sempre pensando em melhorar, sempre objetivando coisas acima do que eu gostaria ou do que as pessoas acham. Eu não estou preocupado com o que o outro acha, eu estou preocupado em me melhorar. Então eu subo a cada dia um degrauzinho. Então o cidadão degrau é aquele que a todo instante ele dá um passinho a mais para a evolução. Ele sabe que não tem evolução, então ele admite que é falho, ele admite que é egoísta, ele admite que é pouco, não é humilde nada, né? Quer dizer, tem gente que não é humilde nada, não é pouco humilde não. Tem gente que não é humilde, né? Tem gente que se olha no espelho e diz, eu sou o cara, e sai humilhando todo mundo. E tem gente que tem a consciência e diz assim, poxa, eu não sou humilde, então eu preciso treinar a humildade todos os dias. Eu preciso estar o tempo todo tomando conta dessa questão da humildade, porque eu sei que esse é o meu defeito base. Aí vem exatamente essa questão, por que nós sofremos obsessões? Gente, essa semana eu tô com um bocado de palestra, hoje mesmo de noite eu vou falar sobre o perdão, tem tudo a ver com a reforma íntima. E na sexta-feira eu vou falar sobre a obsessão, lá no GEGAD. Então, é um tema ligado no outro. Mas vocês prestem atenção num livro chamado Ação e Reação, um livro psicografado por Francisco Cândido Xavier, do espírito de André Luiz. Em um determinado capítulo, me parece que é o capítulo 3 ou capítulo 4, é capítulo 4, nós temos uma narrativa
exatamente de um cidadão que fala que foi fazendeiro na terra e que, para herdar tudo sozinho, depois que o pai morreu, ele assassinou os 2 irmãos. Quando ele assassinou os 2 irmãos foram para a errada cidade e obsidiaram tanto a família dele que a primeira aí foi embora foi a mulher dele, de tão obsidiada que ela foi. Ela terminou se afogando no mesmo local onde o irmão afogou os 2, né? E André Luiz perguntou mais a esse espírito, né? Como é esse negócio então, de obsessão? Perguntando a um dos espíritos, que era um dos irmãos que estava obsedando a família inteira. Aí o irmão disse, é simples, a gente tem uma escola de vingadores aqui no plano espiritual. O espírito que estava perguntando disse, escola de vingadores? Vocês têm uma escola de vingadores aqui? Temos uma escola de vingadores. É assim, a gente estimula o que o cidadão tem de mais terrível na personalidade dele. Se ele é orgulhoso, a gente estimula o orgulho. Se ele é vaidoso, a gente estimula a vaidade. Se ele é materialista, só pensa em dinheiro, a gente só bota coisa com dinheiro na cabeça dele. A vida só presta se for com dinheiro. Então ele não dá valor às pessoas, não dá valor ao ser, só dá valor ao ter. É o que a gente chama de tema base, ou defeito base que você tem, todo mundo tem aqui. Uns são vaidosos, é assim, a gente tem todas essas poucas virtudes, para a gente não chamar de defeito terrível, né? Todo mundo tem, mas você tem um que se destaca. Eu sou exagerado no sexo, eu sou viciado, sou compulsivo por álcool, por sexo, por dinheiro, por comida. Então o que é que o espírito faz, o obsessor? Ele pega, por isso que é exatamente essa questão de você tomar conta da sua invigilância, que você tem que ser vigilante, porque o espírito obsessor, ele não faz nada mais, nada menos do que realçar a bronquinha que você tem já dentro de você. Você não tem aquela bronquinha, ele só faz você se lembrar dela. Ele só faz alimentar aquilo que você já gosta de fazer. Ninguém, por favor, vai me dizer, eu sou um coitadinho, eu sou um pobrezinho de um cristão que não faço nada. É o famoso corda da vida. E eu estou sendo obsedado. Eu estou aqui recebendo a influência de espíritos maus, terrível. Tu faz um monte de besteira. Tu cria um monte de situação favorável para que esses espíritos se aproximem. Eles, quando se aproximam, tu começa a chamar eles de mal. Eles não são maus. Eles são teus amiguinhos, parceirinhos de defeito básico. Ele só está estimulando você naquela besteirinha que você acha besteirinha. E que você anda repetindo, não por uma encarnação, você vem repetindo esse defeitinho por dezenas de reencarnações. Então você aprendeu a ser ruim. E olhe que aprender a ser ruim é tarefa difícil, porque nós fomos feitos simples e ignorantes. Nós precisamos aprender o bem e aprender a fazer coisas erradas. Vocês sabiam disso? Tanto quanto se exige esforço para você aprender a ser bom, se exige esforço também para você aprender a ser ruim. Tem gente que insiste em ser ruim. Parece que isso é uma coisa maravilhosa. Aí você repete tanto, que você acha que aquilo ali é o básico, é o normal. Então você não deixa de fazer, eu estou fazendo o normal. Mas como é que a gente muda? Vamos lá. A reforma íntima, está vendo como é bonitinho? Ele roda, aí de vez em quando não sai, é desse jeito. Bom, vamos lá. Então a reforma íntima é a exclusão dos vícios em nossas vidas e a troca de defeitos por virtudes ou a aquisição de virtudes em substituição a defeitos.
Então, essa é uma das soluções mais maravilhosas que existem. Mas vamos lá, vamos entender primeiro a diferença desse comportamento e do sentimento. O comportamento, ele é um ato externo. Ele pode ser uma coisa irreal. E o sentimento, ele é aquilo que somente nós podemos ter certeza da existência, que é o nosso verdadeiro eu. Nós temos aquilo ali, nós sentimos aquilo ali. Então, vamos entender bem. Tudo que a gente pratica é o nosso comportamento. O nosso sentimento estimula o comportamento. Você só é vaidoso, egoísta, pouco humilde, porque você fica o tempo todinho estimulando isso. E ainda dando margem para que a espiritualidade estimule-se em você. Não só a espiritualidade, mas também os encarnados, os que estão aqui. Percebem? Então vamos adiante. O exemplo, a raiva é um sentimento ou comportamento. Eu briguei no trânsito, por exemplo, o que aconteceu comigo. Se eu tivesse brigado ali naquele momento, por qualquer coisa, aquilo ali foi um comportamento. Eu me comportei mal, mas baseado no sentimento ou numa invigilância. Eu não estava vigilante e, portanto, eu fui e briguei. Mas como eu estava vigilante, graças a Deus, para mim, porque eu ia levar um bufete, porque eu só tenho fogo de palha, eu sempre só fui queixudo. Né? Porque todo baixinho tem que ser queixudo, pelo menos, né? O cara tem que ser brabo para mostrar que, olha, eu sou pequeno, mas sou brabo. Então todo baixinho é meio brabo, né? Então, veja, eu não tinha condições de conflitar. Além do que, conflitar, brigar, isso é um tipo de coisa que não existe, gente. Nos dias de hoje não se pratica mais isso, não dá mais para ser desse jeito. A gente está numa época de evolução. Então, eu preciso, na realidade, tomar conta dos meus sentimentos, para que o meu comportamento seja adequado, seja um comportamento do bem, do amor, da paz, da virtude. Então, comportamento e sentimento. O comportamento é sempre o efeito, quer dizer, de um sentimento que você tem. E se mudarmos o sentimento, o comportamento consequentemente se modifica. Então, na realidade, olha, principal processo de reforma, mudar o comportamento sem alterar o sentimento é agredir-se ao exigir uma correção que está além do nosso limite, uma vez que há uma causa geradora deste. Então, na realidade, a gente tem que procurar profundamente. É o que a gente chama de autoanálise. Quem é você? Vocês se autoanalisam? Vocês são corda? Vocês são escada? Ou vocês são serrote? A primeira coisa que vocês precisam entender é quem eu sou, na verdade. Qual o meu estilo? Eu preciso me conhecer. Porque só me conhecendo, baseado no que eu sinto, gente, é muito fácil, porque é baseado no que eu sinto. Não tem mistério nisso. Baseado nesse sentimento meu, o que é que eu posso corrigir dessa rota? Que está sendo uma rota de colisão permanente com o outro. O meu próximo está sendo atingido permanentemente por conta dos meus maus sentimentos, que se refletem no meu comportamento. Eu me comporto mal porque o meu sentimento é péssimo. Meu sentimento não é do bem. Wagner quer dizer que é de agora por diante, se a gente... Exatamente isso, gente. Olha, o bem exige esforço. O mal, ou os probleminhas que você pratica, eles estão muito facilmente colocados na nossa vida. E como nós testamos muito das coisas erradas e deixamos as coisas boas do lado, passamos encarnações e após encarnações fazendo coisas que não deveríamos fazer. Nós achamos muito mais fácil fazer essas coisas que não devíamos fazer do que as coisas que devemos fazer. E todas as vezes que nós atingimos o universo, quanticamente falando, isso é física quântica pura,
e que nós retiramos do outro uma energia, através do nosso comportamento, nós precisamos resgatar essa energia. Por isso vem a dor. Por isso vem essa expiação. Porque você precisa... Wagner, quem faz isso? É Deus? Que dá um castigo? É não, meu filho. É você que fala com você e diz assim: mas que cidadão maligno você é. Você precisa corrigir isso, moço. E graças a Deus que nós caímos nessa consciência. Muita gente diz assim: ah, não, Wagner, já que eu sou espírita, eu vou deixar para corrigir os meus erros numa próxima encarnação. Aí eu vou dar uma estatística para vocês. Nós temos cerca de 7 bilhões de almas encarnadas aqui na Terra. E temos 28 bilhões de espíritos doidos para reencarnar. Então a fila é grande. Aproveita essa encarnação para resolver suas bronquinhas básicas, seus defeitos, suas não virtudes. Aproveite para se reconciliar, porque quando é que o obsessor tem guarida? Quando é que ele consegue atingir-nos da forma mais forte? É exatamente quando nós não temos vigilância. Quando nós abrimos o nosso campo vibracional para que ele penetre. Ele entra em sintonia comigo. No momento em que eu perco a sintonia com ele, ele me abandona. Muita gente diz assim: ah, Wagner, mas olha, já que tu fosse dependente químico, tu fosse alcoólatra, tal, eu não fui não, eu sou alcoólatra, porque alcoólatra não deixa de ser, né? O alcoolismo é uma doença. Então, quer dizer que, rapaz, esse negócio de santo de bebo, é verdade. Plena verdade. Porque o obsessor de bebo é amiguinho. Tem deles que até dizem assim: o quê? O inimigo dele? Sou nada, eu não sou inimigo não, a gente é parça. A gente é parceiro, velho. Ele bebe, eu sinto a sensação dele. É bom demais. Eu vou querer que esse caba morra? Quero nada. Então, quando o caba sai bebo, dirigindo, ele consegue chegar em casa altamente embriagado, guarda o carro na garagem. No outro dia você acorda e diz assim: meu Deus, eu não sei como foi que eu cheguei aqui vivo e não matei ninguém. Eu tenho um santo mesmo. Não é santo não, você tem um obsessor. Porque santo não toma conta disso. Você tem um obsessor que está doido para continuar sentindo o que você está sentindo. E aí ele, entendeu? Ele dá um jeitinho dele. Então, gente, a gente tem que entender que isso significa sintonia. E a gente precisa mudar esses nossos sentimentos, que são profundos, que são arraigados em nossa alma. Nossa mente está em volta disso tudo. Além do que, o nosso instrumento físico, que é o cérebro, porque o cérebro é exatamente aquele espelho que reflete o que a nossa mente, o nosso espírito sente. O cérebro, acostumado a coisas erradas, ele continua repetindo coisas erradas. Mas se você tentar fazer o bem, começar a praticar boas ações, você começa a viciar-se, ou vício bom, em fazer só coisa boa. Aí você começa a se transformar. Aí você muda o seu sentimento, aí você diz assim: como eu, gente, veja o que eu descobri. Eu descobri que caju pode ser comido naturalmente. Eu pensei que era só com cana. Outro dia eu fui, comi um caju. Quando eu comi o caju, eu digo: não, que coisa maravilhosa. Descobri. Mas eu não estou brincando não. Várias coisas eu descobri depois que decidi mudar o sentimento. O que eu sentia. Virei santo não, viu? Como eu disse a vocês, no dia que o caba passou lá e que me esculhambou, eu tive vontade de esculhambar ele também. Mas aí eu domino essas coisas que eu vinha repetindo, reencarnação após reencarnação.
E aí eu descobri, e o bem é tão bom, que eu repeti isso em várias reencarnações, em várias vidas, e eu tô nessa, em apenas 1 ano e pouco eu já estou me sentindo tão bem com o bem. Eu estou me sentindo tão bem fazendo coisas positivas, comendo caju do jeito certo. Estou me sentindo fantástico. É maravilhoso fazer as coisas do bem, gente. A energia que você recebe das pessoas, a energia que você recebe do ambiente, as coisas começam a dar certo para você. Muita gente diz, nada dá certo para mim. Eu digo, o sentimento está bonzinho. Está pensando em pouca porcaria na vida dele. Outro dia, conversando com um cidadão, ele disse, mas Wagner, tu é um cara retardado. Mudasse tudo. Eu digo, ele não sabe a bronca que eu comi para poder mudar isso tudo. Porque é difícil, gente. É difícil. Vocês estão pensando que é fácil? Não é fácil. Mas se fosse fácil, não seria vida. E não seria mudança. Toda mudança para coisas melhores, ela dói. Porque mexe numa coisa que você tem arraigada, que é um dos defeitos básicos mais comuns no ser humano, no espírito, chamado orgulho. Você não quer dar o braço a torcer de que você está errado. Eu vivia dizendo, eu não sou alcoólico, não. Enquanto eu relutei, eu bebi. No dia que eu aceitei, mudei. E muita gente diz, mas Wagner foi muito rápido. Eu digo, rápido? Eu tenho 52 anos, dos quais 50 eu estava mergulhado. Não foi 50 não, mas foi a partir dos 13 anos de idade que eu bebi, gente. Faz as contas aí. É muito tempo repetindo uma besteira só. E para você mudar, é muito traumático. Mas você precisa ter coragem. Olha, a onda só se colapsa. O colapso da onda só se dá com esse quanto de energia. Qual é o quanto de energia que você precisa? O querer e o fazer. Eu quis, eu faço, eu posso, eu consigo, eu vou lá e faço. Eu não estou esperando por ninguém. Quando tal coisa acontecer, eu vou ser feliz. Quando eu casar, vou ser feliz. Quando eu emagrecer, vou ser feliz. Meu filho, muda a equação. A equação é a seguinte. Eu sou feliz, porque eu estou fazendo. E aí as coisas vão acontecer na sua vida. Começa a fazer para você ver uma coisa. É impressionante. Como um bem muda e como o bem muda rapidamente a sua vida. De repente, você se transforma. Tem neguinho por aí que está dizendo a mim, mudasse, foi? Eu digo, mudei, rapaz. Graças a Deus, mudei. Menino, isso é fogo de palha. Nesses dias tu volta a tomar uma de novo. Veja, o povo gosta, não gosta? Diga aí. Em vez de vibrar positivamente, engraçado que quando eu parei de beber, muita gente disse assim, eita Wagner, que coisa maravilhosa, estou lhe apoiando. Aí esses mesmos que me apoiam, porque eu estou demorando tempo demais no bem, aí disseram assim, bicho, vem fazer um malzinho que tu tá ficando hipócrita. Eu digo, mas não é danado. Me apoiou, agora vai puxar meu tapete. Então veja, você tem que estar vigilante ou não tem? Porque isso são energias. Veja, esse pensamento dessas pessoas não é por maldade não. É porque eles acham que eu não estou feliz. Eles pensam que eu estou fazendo uma coisa forçando a minha barra. Mas eu não estou forçando a minha barra. Eu estou fazendo porque quero. Eu estou fazendo porque estou adorando, gente. Eu nunca fiz tanta coisa boa na minha vida. Se eu juntar os meus 50 anos... 52 anos, 50 dos quais eu não fiz nada significativo. Nada que me desse um orgulho maravilhoso, como eu estou conseguindo fazer. Eu estou me orgulhando de mim mesmo, orgulho bom, não é vaidade, é aquela coisa boa que você sente, o dever cumprido, consciência tranquila, quando você diz assim, poxa vida, que bacana, que coisa boa é fazer o bem. Então, é exatamente isso, gente. Nós somos o que pensamos. Nós somos o que sentimos. A reforma tem que ser de dentro para fora. De dentro para fora. Todos os dias. Tem que ser repentina essa reforma ou ela pode ser paulatina? A gente precisa bruscamente modificar tudo. Tem umas coisas que tem que mudar bruscamente.
Por exemplo, no meu caso mesmo, ou eu parava de beber ou eu morria. Então eu tenho que parar rapidamente. Mas essas outras coisas, a gente vai cultivando bons propósitos todos os dias, se vigiando a cada dia. Todos os dias de manhã se acorda e olha no espelho e diga assim: hoje é meu dia de fazer o bem. Aí planeje, crie eu como sou professor de administração, eu sempre vou para a área do cronograma, né? Então, crie um cronograma na sua mente, ou então bote até num papel, porque no papel é ainda melhor. Hoje eu vou praticar tantas ações do bem. Eu vou fazer isso, eu vou fazer favor a um amigo, eu vou evitar falar mal daquele cabo que eu não gosto, porque isso é energia negativa que você está enviando para o outro. A energia que bate nele volta para você. Às vezes triplicada. Porque quem gosta dele, que está no plano espiritual, vê e diz assim: aquele desgraçado está falando mal do meu amigo. Está vendo que às vezes pega esses negócios do trabalho feito, fizeram um trabalho para mim. Pega, porque você está na sintonia, você está vibrando, são vibrações. Então você vibrou aqui, isso parece mais um peixe na água. Quando é que um peixe caçador vê a presa? É quando ela está se mexendo, bulindo, vibrando, viva. Então, quando nós estamos vibrando negativamente, coisas negativas chegam perto de nós. Quando a gente está vibrando positivamente, coisas positivas chegam perto de nós. Então, vamos sempre pensar assim: o mundo bom é o mundo que eu faço. Ninguém faz por mim. Eu sou responsável pela minha felicidade ou infelicidade. Nunca devemos ser coitadinhos de absolutamente nada. Porque nesse mundo pode haver muitas injustiças, mas não existe nenhum injustiçado. Muito obrigado, até a próxima. Mais uma excelente palestra do nosso amigo.